Hoje a gente vai abordar um tema que muita gente me pede para falar nas redes sociais, que é o medo de falar em público. Enquanto para algumas pessoas isso vem naturalmente, para outras pessoas pode ser um verdadeiro pesadelo, especialmente no trabalho. Então eu trouxe um convidado super especial, que é o Ricardo Voss. Seja bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado. O Ricardo é especialista em retórica e comunicação assertiva e estrategista em neurocomunicação. É um TEDx speaker e também mentora grandes empresários, líderes, marcas e celebridades. Então vamos começar. Gostou Bora. da introdução? Então, eu adorei, eu adorei. Gente, vamos fazer uma coisa assim que aí a gente faz assim na gravação, que Ah. aí a pessoa fica, sabe o que que é? E tá faltando uma pessoa, né? Que tal, Fernanda? Né? Nesse currículo. Brincadeiras à Eu parte, deveria ter me obrigado. apresentado, é verdade, é Obrigado, verdade. obrigado por Imagina, isso. obrigada. Uma Obrigado pelo honra estar te convite. recebendo aqui. Ricardo, eu queria começar com uma pergunta básica, Hum. que é a seguinte: por que que você acha que as pessoas têm tanto esse medo de falar em público? Às vezes nem precisa ser para uma audiência tão grande, mas em uma reunião, por exemplo. É o medo do julgamento? O detalhe é exatamente esse. As pessoas não têm medo de falar em público, não. Eu sei que tem aquela coisa que as pessoas falam, que elas têm mais medo de morrer, de cobra, não sei o quê, Aham. mas que perde para o medo de falar em público. Na verdade, o que as pessoas não têm, de fato, é medo de rejeição. Hum. É medo de ser rejeitado, seja por qual motivo for. Por exemplo, ser rejeitado por conta da sua altura, do jeito que fala, do seu currículo, da sua carga de experiência ou da onde você veio. Aí nós temos que procurar qual é a Uhum. questão. Mas o medo de falar em público, não. Porque se fosse medo de fato de falar em público, a pessoa não falaria com ninguém. Entende? Sim. Aí sim, aí nós temos um outro nível. Aí nós estamos falando de uma outra perspectiva dessa relação de um medo ou fobia, algo parecido. Tá. É, tem um nome, né? Tem. Glossofobia, eu acho, Mas algo assim. o ponto, sendo muito honesto, pode parecer que eu tão querendo falar muito sobre isso, porque eu não gosto de deixar muito isso na nossa cabeça. Entendi. Porque senão a gente fica falando, não, sabe o que que é? É que eu tenho medo de falar em público, sabe? Então, por isso. E nós perdemos muitas oportunidades porque nós falamos sobre os medos e receios e fobias, ou até mesmo traumas ou crenças que não nos permite sermos. Eu vou dar um exemplo. Eu não gosto de falar esse termo, mas para que todos entendam e consigam Uhum. compreender, eu tenho fobia social. E Você? eu tenho. E qual Não que é? acredito. Tem mais coisas que eu tenho. Mas o ponto que a fobia social, por exemplo, eu não entendia. Eu ia nos lugares e que eu era convidado, e eu começava a ter tipo uma crise de ansiedade. Tá. Eu tinha ataque de pânico. Não, eu só falei isso, gente, porque a gente estava conversando aqui o maior tempo antes de começar a gravação e assim, não aparenta, mas Mas esse é o continue. grande desafio. É por Aham. isso que eu gostaria muito de deixar como mensagem, que é, por que você de fato quer alguma coisa? Uhum. O querer é uma coisa de adulto. O precisar é uma coisa de criança. Eu sei que a gente já ouviu um pouco diferente. Por quê? Criança tem que fazer o que é preciso. Sim. Então é hora de dormir. Vai dormir. Mas eu não quero. Não, mas você vai dormir. O adulto ele tem a relação de opção de não fazê-lo. Uhum. Você pode ficar, por exemplo, maratonando uma série, mas no dia seguinte, se você tiver que acordar cedo para ir ao trabalho, você tem que assumir essa responsabilidade. Sim. Mas é que eu não dormi. Isso realmente é um problema seu, adulto. A criança não. O ponto que eu quero chegar é querer é uma decisão. E a maioria de nós temos um problema gravíssimo, que é dependemos e estruturar uma comunicação na escolha, porque a gente deixa no último lá, no finalzinho, para falar, eu não tive escolha, eu tive que escolher isso ou isso. Na verdade, Você diz até de procrastinação, por tudo exemplo, e aí, não, é porque eu tive que fazer meia boca, falando aqui da maneira, porque isso. eu só tinha um dia para entregar. E aí agora vai entrar o medo de falar em público. Não é medo de falar em público. É o medo de ser rejeitado sobre alguma coisa. Então eu preciso de uma desculpa. Existe uma comunicação que é chamada argumentativa e justificativa. Uhum. Aqui vai uma regrinha. Toda justificativa antecede uma culpa. Simples assim. Exemplo. Vamos supor nessa analogia. Chegou, não dormiu bem, tinha que trabalhar cedo, tinha uma apresentação, deixou por último assim. Mas é que... Ai, nossa senhora, voz... O meu horário é um caos, eu tenho isso. Eu sou mãe, eu sou pai, eu sou isso, eu sou aquilo. Não importa, que eu vou falar agora, cada um vai ter o seu tipo de dificuldade. Então, não estou aqui negligenciando
a relação de dificuldade de cada indivíduo, se ela tem que pegar metrô, se tem que ir de bicicleta, se tem que ir a pé, se tem carro, se é avião, não importa. Por quê? O que eu quero dizer é que antecedendo a isso é uma argumentação. Por exemplo, imagina que uma pessoa tem uma apresentação para entregar, seja um relatório, seja uma apresentação, seja o que for, uma reunião. Ela deixa para o último instante por um motivo bem simples, muito simples, para falar que se saiu medíocre. Ela não teve tempo. Exato. E a gente costuma fazer isso com várias coisas da vida, né? Mesmo sem perceber. Sabe qual a diferença? É uma coisa que demorou muito tempo para eu aceitar falar sobre esse tipo de coisa. Eu não costumo falar às pessoas que eu treino. Até por uma questão até técnica também e estratégica. Tem algumas pessoas que não querem saber. Tem gente que não pode. Tem pessoas que você conhece, que o pessoal aqui conhece, que não quer que fale que foi treinada. Tá certo. É uma decisão da pessoa. Exato. Okay. Então eu criei... Como eu tinha um contrato, que agora o contrato mudou, mas eu tinha contrato com algumas pessoas muito famosas, a qual eu não poderia mencioná-las em cases ou até para vender proposta. O seu próximo... Eu não poderia. O que aconteceu? Eu percebi que eu perdi muitas oportunidades por conta desse tipo de contrato. Hoje eu tirei, mas eu continuo não falando. Porque eu percebi também que há uma estratégia comunicacional nesse processo e que valeria a pena. Mas o que eu queria falar é que eu treinei muita gente conhecida, mas também gente que não são conhecidas, mas são bilionários. Conversando com alguns bilionários e multimilionários, eu encontrei algumas comunicações interessantes. Você sabe que eu percebi que bilionário, uma pessoa que está buscando realmente ser bilionária, elas têm em comum? São duas coisas, mas tem uma que eu queria adicionar. Primeira, elas não deslocam suas responsabilidades nem para nada nem para ninguém. Accountability, né? Accountability. Tipo assim, eu sou o dono da minha agenda, das minhas falhas. Isso falta muito na vida pessoal e no mercado de trabalho. Só que aí a pessoa está no CLT. Ou pode ser PJ, não importa, mas ela está lá trabalhando como operacional, tá bom? Ou pode estar numa linha tática, numa estratégica, mas ainda, todavia, convenhamos, pode ser PJ, mas as funções, as estruturas ainda meio que condicionadas ao CLT, tá bom? Sei que juridicamente tem alguns processos, mas não muda, assim, tem cargos e funções que às vezes não mudam mesmo. Exato. E aí qual que é o grande problema nisso? O problema é que essas pessoas começam a pensar assim, o fato de eu estar nessa posição não me coloca na necessidade ou responsabilidade de ter que assumir as coisas. Me isenta, eu sou só um analista aqui, eu sou só um... Exatamente. E assim, Fernanda, eu vou te falar um negócio que o maior problema comunicacional de todo mundo que eu conheço, de CLT de C-level para baixo, eu tô te garantindo, é por falta ou por colocação de deslocamento de responsabilidade. Agora, uma pergunta que eu pensei agora aqui. Se eu errei muito feio no meu trabalho, você acha melhor? E eu tenho ali, o meu chefe pediu um deadline, eu esqueci desse e-mail. É melhor assumir do que arrumar desculpas. É melhor resolver o problema. Ótimo ponto. Não, é porque assim, vamos supor, eu esqueci. Meu Deus, minha chefe, a Fernanda, nossa, ela vai ficar muito brava. Porque nós tínhamos uma deadline que foi ultrapassada, que é impressionante, né? Eu sempre falo que processo e estrutura de deadline de uma empresa parece uma construção civil. Entendeu? Por quê? A obra sempre vai atrasar. Sempre. E assim, às vezes é urgente, mas não é tão urgente assim. As pessoas não sabem entender a diferença. Mas é o seguinte, olha, que interessante. É que eu gosto muito dessa relação de comunicação. Olha que interessante. Se eu falar que é uma emergência... Uma vez eu fui numa unidade como fala? Tipo, pronto-socorro. Pronto-socorro. Era particular, mas é pronto-socorro. E aí, estava escrito assim, bem grande, assim, ó. Emergência. Acompanhar um casal de amigos e, meu Deus, eu já fui lá, aí passei, e até agora não me chamaram, e não sei o quê. Eu falei, mas é óbvio que não te chamaram. Ele, como assim? É que aqui é uma emergência. Você tá aqui... Tá, mas olha o meu estado. Deixa eu te falar, você passou pela triagem. Você foi... O grau que você entrou é de uma urgência, não de uma emergência. E a gente, no trabalho, não entende a diferença daquela estrutura de emergência, urgência e importante. Importante, eu ia falar. Tem essa matriz e as pessoas não utilizam. Não utilizam. E utilizam da forma errada. Quer ver um exemplo também em preço, que vai ser um pouquinho fora, mas vai dar para entender. A quanto que eu vou cobrar? Meu valor é esse? Eu não coloco aqueles 20%. Eu vou nos lugares, mó graça. Por favor, um café.
Aí a pessoa, tá, ó, se levar esse daqui, eu te dou um desconto. Como assim? Não tô pedindo desconto. Entende? Já Ou chega oferecendo. a pessoa, por quê? Porque já tá naquela estrutura de margem. É. Quando a gente passa numa loja, e a loja tá lá assim, você foi lá, um preço, vamos pegar um preço razoável. É que tem que falar com a Fernanda, tem que falar coisa mais gente rica. Tá bom. Entendeu? Mas assim, vamos supor que você vai comprar uma peça, uma coisa. Você comprou lá, custou muito dinheiro. Vamos pegar muito dinheiro razoavelmente. Uhum. Tá, para nós muito dinheiro, para Não, ela vamos pouco ver. dinheiro. Ó, 10 mil reais, coisa boba. É um Comprou troquinho, nossa, comprou uma pulseira. 10 mil. Comprou uma pulseira. Uma pulseira. Acabei de perder um anel na viagem que eu fui. Viu? Aí, tá vendo? Mas não foi. Mas tinha seguro, por quê? Porque era um preço razoável. Aí o que acontece? Por exemplo, mas brincando aqui, vamos pegar que seja 10 mil reais para mostrar um preço muito alto, tá? Aí 10 mil reais. Ou que seja 500 reais. Que seja 150 reais. Aí você passa na loja, você acabou de comprar. Dia seguinte tá lá, 70% de desconto. Qual a sensação? Fui trouxa. Roubada. Roubada. Por quê? Porque as empresas ou as pessoas, no contexto, se acostumaram com esse negócio de 20% de margem. Entendeu? Então, quem não pede, quem paga, paga pelo outro. Quem reclama, quer ver uma outra coisa que CLT, ou não precisa de CLT, não precisa de qualquer cargo. Eu vou falar agora de pessoas, tá bom? Tá. Comete um erro aqui, realmente é uma catástrofe para mim, que é a seguinte coisa. Além desse deslocamento da responsabilidade, que influencia muito nesse processo, é a questão de chegar em algumas ações, de cobrar ou de fazer qualquer coisa e sempre dar uma desculpa ou colocar a situação, além da culpa no outro, tem uma questão também da valorização de tempo e dinheiro. Exemplo para clarificar a situação. Você deve ter conhecido, trabalhando, com pessoas que sempre, primeiro, a culpa nunca é dela, é sempre de alguém. Nossa, sempre Sempre aconteceu de alguma alguém. coisa que... E existe um processo que é o seguinte, as pessoas não entendem a relação de níveis e de processo e responsabilidade desses níveis. Eu sempre comparo a minha chefia comigo. É um equívoco. Equívoco. Você diz de comparar não só de relação de entrega, mas de tempo de trabalho? Tudo. A minha filha, a mais nova, de 5 anos, a Laurinha, ela falou, papai não trabalha? Aí eu falei assim, sim, filho, papai trabalha. É porque o pai, eu só vejo você conversando com as pessoas. É um outro tipo de trabalho, você não tá lá no Excel o dia inteiro. E a minha filha é uma representação de muita gente. Mas as pessoas acham que eu não trabalho também. Mas trabalha com a internet? A gente sabe que você não trabalha. Mas tudo certo. Gente, ela comprou uma maquininha, tá mostrando de conta dinheiro pra gente. Tem gente que gosta dessas coisas. As pessoas vão achar que eu tô assim nadando em rios. Quer ver? Ó, você vê. Ali, não tô mentindo que alguém comprou um negócio novo aí? Tá com moradia nova? Olha o que você vai falar. Viu? Aí, viu? Eu tô falando. A pessoa tá rica. Bom, mas brincadeiras à parte, esse é um aspecto. Por que eu tô brincando com você, Fernanda? Porque as coisas são diferentes. Eu sou homem, você é mulher. Mas aí, se eu fazer o comparativo, aí eu viro assim, você fala, não, mas eu sou mulher, tem uma diferença de você que é homem. Você tem mais privilégio. Eu falo, mas eu sou negro. E aí começa a guerra dos privilégios e a E guerra aí? dos... Aí não, é porque você é mais alto, porque você é mais baixo, ou porque você é isso, ou porque você veio dessa família, porque você veio da outra. Nós perdemos a estrutura de competência. E aí nós temos mérito, um probleminha. né? Exato. E aí eu vou chegar no problema real, que é por pessoa. Nós temos uma necessidade absurda de beneficiar pessoas babacas. Em que sentido? Como É assim? muito simples. Tem 2 pessoas. Nós precisamos pagar essas 2 pessoas. Só que, Fernanda, aconteceu uma coisa, a gente só tem dinheiro para pagar uma pessoa hoje. A outra a gente vai pagar daqui 2 dias, 3 dias. Uma das pessoas é uma pessoa bacana, gente boa, compreensiva, sempre ajuda a gente, aquela pessoa parceira, nossa, amável. E aí depois nós temos uma outra pessoa, que assim, ó, ela faz o trabalho dela, pé mas no saco. ela vai fazer um barraco. Entendi. Entendeu? E a chance dela postar na internet que a empresa não pagou, que a fulana não pagou, ó, existe. O que a gente faz? Paga primeiro o babaca e deixa o outro Exatamente. que acaba não sendo um trouxa. Exatamente. Não nesses casos específicos, mas é aquela pessoa que é sempre muito compreensiva, Perfeito. muito boazinha.
E agora entra aquilo que a gente estava conversando também, que é o Uhum. seguinte, a minha mãe disse assim para mim, filho, você tem esse problema, você confunde a letra B, mas ela escreve bom e bobo, tá? Só que eu tenho uma cultura Amei minha... a sua mãe, foi um ótimo. Eu vou usar isso, porque a Dona minha mãe também Cássia. costuma falar: para de ser trouxa, Fernanda, para de ser trouxa. Mas sabe por que nós somos assim? Porque nós viemos de uma estrutura comunicacional que acreditamos que nós seremos reconhecidos pelo nosso trabalho através da autoridade. Eu sou uma pessoa que, além da minha dislexia, que ela é muito alta, então eu tenho dificuldade de leitura, eu tenho dificuldade de memorização, eu tenho dificuldade de tudo Tá. nesse aspecto. Aí a minha introspecção, minha introversão, minha timidez, aí junta tudo isso, tipo, começa a ficar difícil de eu querer sair da minha caixinha. Sim. Fica no seu casulo ali. Exato. Imagina quando eu fui treinar empresas e pessoas famosas. Eu chegava, por exemplo, numa empresa, como que eu vou dar lição, assim, aspas, uma moral em alguém e a pessoa, tipo, fatura, sei lá, vamos supor, eu me lembro disso, eu ganhava, eu me lembro, eu tava ganhando 35 mil reais por ano, tá? Claro, já faz muito tempo, mas eu ganhava 35 mil por ano. Sim. E você tava lá treinando Aí eu tava treinando uma multimilionário. pessoa que faturava, tipo, sei lá, 35 milhões por mês. Gente, É gente onde bilionária. vivem? Aquelas... Entendeu? Gente bilionária. Ou então, por exemplo, pessoas que você via na televisão, sabe? Pessoas que você admira. Hoje eu treino pessoas que eu admirava na televisão e que eu continuo admirando agora, principalmente como pessoa. E o que você fez para destravar esse medo ou essa... Tem até um nome, né? Síndrome do impostor. Eu já A até fiz um síndrome episódio impostor desse. é interessante. É. E eu tenho, a síndrome impostor é muito, ela anda de mão junta com a do vira-lata. Tá bom? Tá. A síndrome impostor anda muito com a do vira-lata. O que eu vejo? A primeira parte que eu acredito do processo foi entender que essa pessoa tinha uma falta de algo que eu tenho. Então eu sou milionário naquilo. Simples assim. Simples assim. Outra coisa, eu não faço competição sobre a tarefa. Eu sempre faço competição sobre o processo de como eu conduzo e entrego. Então, por exemplo, estamos num trabalho, eu preciso entregar um relatório, um processo. Esse processo, a maneira que vai diferenciá-lo, não é bem o resultado, mas o como nós conduzimos tudo isso. Com certeza. Por exemplo, você talvez seja uma pessoa mais que, ao entregar seu relatório, hoje a gente tem chat GPT da vida e outras inteligências. Aí hoje a gente consegue fazer protocolos, entregas, ações. Só que assim, eu vou ser sincero, aí entra um nível para mim que eu deixo aí, eu fico irritado. A pessoa não saber ou não saber construir, para mim é tudo bem. Mas a pessoa ter umas ferramentas e não conseguir, aí fica Olha, difícil. uma amiga falou isso para mim outro dia lá. Olha, os meus filhos vão ter que ser muito inteligentes. Aí eu falei, por quê? Ela, não, porque tem chat GPT, eles têm acesso a absolutamente tudo. Se eles não souberem tudo, e aí eu vou até fazer um episódio de IA dessa Faça. segunda temporada, que é justamente para entender se as pessoas estão emburrecendo, e eu tenho Certeza absoluta. eu tenho alguns indícios que sim, porque a memorização é nula, mas enfim, te cortei. Não, por favor. Por exemplo, essa questão o emburrecer. Tem agora estudos, eu sou um cara que gosta muito de estudos, então como a gente estava falando, eu estudei pra caramba, eu queria... Imagina, a pessoa que tem medo, eu tenho dois medos. O medo, vou falar o medo principal, é que tem um medo que é maior do que esse. Então eu vou falar o primeiro medo que me cercou e me cerca, medo da rejeição. Acho que 90% das Todo pessoas. mundo tem de alguma forma, Exato. mas o meu Maior ou menor grau, meu o medo de seu é rejeição alto. está associado a mais uma outra coisinha, necessidade de agradar. Se você tem medo da rejeição, mas não tem necessidade tanto de agradar, já está uns passinhos mais... Não, eu sou muito assim, Ricardo, eu sou muito assim. É. Sabe, de não conseguir falar não? Aquela pessoa que Bom, quer aceitar tudo e vamos, vou você vai pegar adorar com então o que eu vou te falar. amigos. Ah, fala. Você vai adorar. Aulas Você ao casa vivo aqui. também agora. Você vai adorar. Eu tenho isso. Quando eu falei não, eu tive muito resultado. Tô falando sério, muitos resultados. Só que eu fiquei doente e a gente não encontrava por que eu estava doente. É, o corpo somatiza, né? Exato. Sabe o que eu comecei a fazer? Sim. Vamos dar um exemplo? Exemplo factível nosso, eu e você. Normalmente quem faz essa parte, por exemplo, de podcast, essas coisas, é o Ramon que cuida disso para mim. Né? E acabou que, ou a Carla, e aí aconteceu de sermos diretos. Sim. Eu falei com você diretamente. Se você reparar, eu falei assim, quando fica bom para você? Desse jeito. E eu faço isso.
Aí eu falei, como assim? Como é tua agenda? Livre? Ah, queria que eu fosse um Uhum. pouco. A minha agenda é uma coisa atrás da outra. Mas qual que é eu falei assim, o que fica bom para você? E aí foi indo, a gente foi Sim. conversando até que casou algumas questões, tá? Porque eu tô em Floripa Aham. e a gente tá aqui em São Paulo. Bom, qual que é o detalhe? Se você perceber, quando você me traz uma situação, eu viro e falo assim, sim, eu posso, tal dia. Eu não falo, não, não posso. Normalmente eu falo, sim, eu posso. Então, por exemplo, vamos supor que você chega para mim e fala assim, Ricardo, vamos fazer tal coisa amanhã? E eu digo assim, olha, eu consigo daqui um mês. Vamos? Ah, não, tem que ser amanhã. Poxa, sério? Você acha que essa mudança na frase já muda a percepção do outro? Porque eu não disse não. E as Eu- pessoas têm medo de falar não. Então, pronto, tá aí, tá, quando eu é uma falo não, solução. eu não coloco as minhas condições também, as minhas visões. Vamos supor que uma situação que é uma coisa que eu não quero. Então, eu não quero fazer isso. Uhum, Eu não admito fazer isso. Ah, vamos fazer o seguinte, vamos assaltar um banco? uhum, Tá? Depende de qual banco com quem. Mas vamos lá. Brincadeiras à uhum. parte. Mas assim, vamos supor que eu assaltar um banco, para mim é fora da minha característica de visão, valores, caráter, beleza. Então o que eu vou dizer? Eu vou falar, não, não vou assaltar o banco? Sabe o que eu vou falar? Em vez de falar, não, não vou, não faço isso, eu vou dizer assim, e se nós criássemos uma ideia de um processo diferente, uma empresa, um produto? Cara, tem umas ideias boas aqui para ganhar dinheiro sem precisar disso, hein? Entendeu? Você não falou não. Não, e isso me remete até a uma outra coisa que é saber fazer perguntas, né? Porque eu acho que no mundo corporativo, que eu acabo levando eu sempre para o Ah, mundo mas corporativo, claro. porque é o tema, é o que eu vivo muito. As pessoas não, elas acham que elas têm que ter a resposta para tudo e elas não têm, elas têm que saber fazer as perguntas certas. Exato. E eu adoro falar, por exemplo, essa pergunta eu não sei responder agora de cara. Mas É, sabe o que você me fez pensar? é. Pronto, eu Porque não tenho que ninguém saber de tem tudo. todos os Não, dados na. Eu vou verificar e te retorno. Não precisa ter medo também de falar não isso, tem né? problema. Você pode passar suas opções e falar, vou verificar. Eu gosto muito de afirmações. Por exemplo, Uhum. eu vejo isso muito no meio corporativo, as pessoas falarem as coisas, mas não saberem sobre tal. E aí inventa umas coisas mirabolantes. Tem uma Tipo, coisa que, assim, tem as pessoas que me conhecem de perto sabem que eu tenho algumas regras. Por exemplo, uma uhum. delas, eu não minto. Aí você fala, cara, você não mente. Aí todo mundo pensa que é, nossa, que pessoa de caráter, né? Sim, porque é a minha filosofia, Uhum. é o que eu acredito. Mas não é só por isso. É porque é inteligente não mentir. Exemplo. Uma vez minha esposa chegou e fez assim, amor, você vai chegar... Nunca tivemos... Tô 20 anos casado. Uhum. E ela falou assim, amor, você vai chegar que horas? Eu tava na casa de uns amigos, e aí, tipo, tava todo mundo do marketing digital Uhum. lá, aquela coisa, meus amigos, fazia tempo que a gente não se via também, nos reunimos, e eu sei como eu sou. Sim. Bom, e eu virei pra ela e falei assim, tá bom, amor, daqui 40 minutos eu tô em casa. Deixa eu falar uma coisa. 40 minutos, primeiro, que não tinha como eu chegar em casa em 40 minutos. Não, qualquer trânsito. Não, é que não tinha como, tecnicamente não tinha como. Mesmo se eu acelerasse esse carro, mesmo que as vias Ah, estivessem a livres, distância não a permitia. distância não cabia. A não ser que eu pegasse o helicóptero da onde eu estava já para ir lá naquele momento. Faltava me despedir de todo mundo, entrar no carro, tinha o acesso do trânsito ainda e tudo mais. Quer dizer, assim, eu ia chegar atrasado e pronto. Sim. O que a minha esposa ia ficar? Pô, eu falei para ela, daqui 40 minutos eu chego daqui 2 horas. Ele mentiu. E aí é que está o grande detalhe. São as pequenas mentiras que causam um problema, não as grandes. Estou afirmando, grandes mentiras não causam verdadeiros impactos. São as pequenas e o acúmulo delas que causam. Um relacionamento, ele não termina por conta de uma grande tragédia. Ele termina pelas pequenas tragédias. Pela somatória, né? Exato. E um relacionamento de qualquer tipo, né? Por qualquer tipo. Não Eu sempre necessariamente só sabia que amoroso. quando você está falando de negócios ou de trabalhar numa empresa, é um casamento, tá? É um casamento. Aquela energia. Mulheres têm maior impacto do que os homens dentro de uma estrutura de trabalho. Explico. A mulher, por exemplo, olha que tecnicamente, né? O período menstrual da mulher Uhum. tem sincronia com as mulheres ou a mulher alfa daquele processo. Você vai ver, pode ver. Uma tem um processo aqui
que é nesse meio, que é mais pro final, outra no começo, outra no meio. Se vocês conviverem juntos, vocês vão ver que vocês vão sincronizar e vão passar a ter naqueles mesmos períodos. Na mesma semana. Desde pequena. Ai, quando você convive muito com a sua amiga, você vai acabar ficando... A gente Exato. sempre ouve isso. Então, se isso acontece numa questão dessa, o restante não. Então você é influenciada, você é impactada, você tem tudo isso. Então você tem que saber direcionar e tratar isso. Eu tenho uma regra no casamento que serve para empresa, serve para trabalho. Regra número 1 no casamento, que é: eu vou ser feliz com ou sem você. Por incrível que pareça. Imagina você trabalhando numa empresa que você vai ser feliz com ou sem ela. Sabe o que vai acontecer? Quando acontecer um pepino dentro da empresa, não vai ser a primeira coisa que você vai fazer, falar: tô indo embora. Entendeu? Porque a sua felicidade não depende Não daquilo. depende daquilo. Aí você fala: meu Deus, esse lugar tá me deixando... Tem uma coisa que eu falo sempre. É claro que tem lugares tóxicos de verdade e pessoas tóxicas de verdade. Mas qual que é o A detalhe? palavra tóxica está sendo muito mal utilizada. Também. Tá sendo Concordo. muito mainstream, assim, tipo... Não, Gente, tóxico é uma coisa muito séria. muito séria. Não é tipo assim, discordei da Fernanda. Cara, a Fernanda nossa, meu veio falar chefe um me negócio... pede pra entrar na reunião no horário toda vez. Meu, que tóxico. Não, entendeu? Não, é esse As nível. pessoas estão... É esse nível. esse nível. Não, todo mundo, lógico, gente. Óbvio. Também tem situações que a gente sabe que são tóxicas de verdade. E aí tem que tomar as medidas cabíveis. Mas, assim, existe um... Ai, meu chefe é abusivo. Pera, abusivo é uma E é coisa muito séria. sério. É muito sério. Eu vou te falar uma coisa que eu identifiquei e que ninguém fala, é que existem muitos funcionários abusivos. Entendeu? Sempre tem aquele assim, eu convivi muito com essas pessoas, que a pessoa tá mal na empresa e ela faz todo mundo... É feio falar o que eu vou falar, mas é quase como se fosse o câncer ali da equipe, sabe assim? Exato. Porque ela, querendo ou não, vai influenciar você ficar desmotivado, ela só reclama. E às vezes, tudo bem, é meu amigo, vamos fofocar. Mas cuidado quando você estiver com essas pessoas, porque com certeza uma pessoa, o Simon Sinek fala muito isso, uma pessoa ruim ali na equipe, ela influencia muito mais do que uma pessoa motivada. Tem estudos que comprovam. Ela influencia muito mais. Então, assim... Tem que ter muita força interna também para você não se deixar entrar nessa banda aí, né? Vou dar até um framework aqui, já que você falou isso. Existe uma relação vida pessoal, profissional e social. Convite para você. Sempre. Só fale no trabalho 10% da sua vida pessoal. Não mais que isso. 40% da sua vida profissional e 50% da sua social. Esse é um framework maravilhoso, uma regrinha básica. Por exemplo... Fale da sua vida pessoal, tudo aquilo que você dá conta de sustentar. Uhum. Isso é algo que eu, pessoalmente, tenho dificuldade. Faço uma amiga nova, acho que não posso confiar naquela pessoa. Olha, conto minha vida inteira. Por isso você tem que lembrar, você só vai ser traído por alguém que você confia. Não confia em ninguém. Não tem como ser traído por alguém que você não confia. Aí você fala assim, então não posso confiar em ninguém? Cria um protocolo de acesso. Deixa a pessoa provar e você provar para ela também. Porque eu tenho uma filosofia que a amizade... Segredo, gente. A amizade verdadeira, ela não está no tempo. Ela está na nobreza. Eu posso conhecer aqui, imagina, uma pessoa que você ama muito, 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 muito. Chega uma pessoa que você nunca viu na vida, vai ali e acaba de salvar a vida dessa pessoa, que você ama muito. É instantâneo a gratidão e aquela pessoa pode entrar na sua casa na hora. Eu duvido, uma pessoa acabou de salvar a vida de alguém que você ama muito. Que você não vai deixar tomar um café na sua casa. Entendeu? Por quê? Porque não é o tempo. Por isso que a gente encontra pessoas... E outra coisa, a gente fica muito apegada, aqui vai uma sacada maravilhosa. Todo mundo fica apegado ao tempo de amizade. Sim. Conheço há 15... Eu não tenho nenhum amigo da escola, da minha primeira escola. Mas as pessoas não têm nada a ver comigo, mas... Se essa pessoa conseguiu suportar ou ir no fluxo de mudança... Por exemplo, a gente tem um casamento, e eu convido vocês a fazerem isso com os amigos, com todo mundo, tá? Todo dia do aniversário do nosso casamento, a gente fala assim, e aí, vamos separar? Porque não dá mais, né? Não sou mais a mesma pessoa. Tipo assim, fala aí um motivo pra gente continuar junto. Por quê? Coisas que a gente não fala. A gente fala, no nosso casamento, a gente fala sobre morte, a gente fala sobre traição, a gente fala sobre ir embora, a gente fala muito tá bom, olha aí, aconteceu fulano, tá... Mas peraí, como que é uma regra? Vamos supor que nós nos separamos. Então você vai falar para nossas filhas mal de mim, eu vou falar mal de você? Como que é isso? Não vou... mas vamos ser sinceros, será que se a gente...
Pô, Se estiver bravo, Então, tiver e uma aí? traição, como que eu Exato. vou conseguir Mas manter a esse... chance disso acontecer é pequena, Fernanda. Sabe por quê? Porque a gente está conversando sobre isso. Tá alinhando antes. Eu alinho muito a expectativa. Assim, ó, as pessoas falam muito que é muito difícil ganhar uma briga comigo, discussão. Mas não é que é difícil, não, gente. É que eu fui alinhando durante o tempo. Eu só tive mais paciência. Eu deixo muito claro. Ó, um exemplo. Você não mente sobre, Exato. vou entregar em 40, vou chegar em 40 minutos, vou entregar Não. em um dia? Não, eu preciso de mais tempo. Exatamente. Se você vê outra coisa que é legal, é o seguinte, ó, sacada corporativa pra gente usar na vida também, tá? Cheguei atrasado na reunião. E aí, o que eu falo? Ai, desculpa, peguei um trânsito. Exato, todo mundo faz isso, né? Sabe o que você deve falar? Obrigado por me esperarem. Exatamente. Ai, eu sabia. E a outra pessoa, o que pode dizer na reunião? Você é a chefe ou você está liderando a reunião? O que você disse para essa pessoa? Obrigada. Que chegou atrasada. Ela chegou atrasada. Ai, gente, me desculpa, cheguei atrasada. O trânsito, sabe como é o trânsito de São Paulo? Essa eu não sei, o contrário eu não sei. É bem simples. Imagina, vamos simular. Fernanda, você chegou na reunião aqui com a gente e tal. Ai, ó, Ricardo... A cara da Aline tá... A gente vai filmar ali depois. Ai, Ricardo, desculpa, me atrasei, peguei um trânsito, meu cachorro teve que ir pro veterinário. Fica à vontade, Fernanda. Com certeza você precisou desse tempo. Vamos iniciar, por gentileza. Essa é boa? Essa é boa. O que acontece? Ah, mas tem toda até um nível de ironia aí, né? Você precisou desse tempo. Não, mas tem que falar de verdade. É. Gente, não há nada mais poderoso que constranger alguém com amor e gentileza. Não há nada mais poderoso do que a gentileza. Eu falo assim, deixa eu falar agora para você, sério. Eu estudo manipulação, eu estudo tudo que você pensar dessa relação de realmente entrar na mente. E eu estou falando, não há nada mais poderoso comunicacionalmente do que a gentileza. Eu estou afirmando isso. Se você pegar um psicopata, se você pegar um narcisista, sabe como ele ganha? Sendo gentil. Ele não bate de frente. Você fala, essa pessoa, vamos usar de novo a palavra, tóxica. O que ela faz para poder reverter? Ela é gentil e você desmonta de novo. Ela é gentil, você desmonta de novo. Ela te dá porrada. É o marido que te bate, depois, ai, meu amor, Exato. aí te enche de flores. Aí... Entendeu? Mal comparando, né? Porque a síndrome de Estocolmo, que é a que você acabou de citar, tem associação ao processo de gentileza. Aí você fala, como assim? Não estou entendendo muito bem, não. É bem simples. Existe o constrangimento da gentileza e do amor é muito poderoso. Então, por exemplo, agora vamos tecnicamente. Deixa eu mostrar meu lado racional aqui. Chegou na reunião, falei para Fernanda. Fernanda, você precisou desse tempo, tá tudo bem, vamos prosseguir. Qual é o objetivo que eu tenho nessa reunião? Fluir, gente. Eu tenho o objetivo de chegar a um resultado nessa reunião. Todo mundo tem pavor de reuniões. Só que não. Ninguém tem pavor de reunião. Sabe por que todo mundo tem ranço de reunião? Porque nunca chega no resultado. Exato. E precisa de outra reunião para alinhar o que não foi decidido na reunião. Agora você entendeu. E aí o que a gente tem que fazer aqui? Então assim, eu vou aproveitar meu tempo. Eu aproveito. Lembra que eu te falei, a gente fez aquele cálculo de valores, que eu não falo, tipo, quando você cobra por hora, eu cobro por entrega. Por produto, por serviço ou entrega. O que acontece? Quando você divide isso, você começa a aprender quanto que vale não a sua hora, mas quanto vale seu dia de entrega. Depois você pode fazer quanto vale a minha semana de entrega. Quanto vale meu mês de entrega. Existe um processo no cérebro que é muito legal. Jenny Wadler, ela fala sobre uma coisa que é um dos maiores... Olha, eu leio artigos, tá? Um dos melhores artigos que eu já li. Você tem que pagar, mas é um artigo muito bom. Que fala sobre a relação, todo mundo já ouviu aquele 21 dias para criar um hábito. Sim. Por incrível que pareça, quem espalhou isso, na verdade, foi o Zig Ziglar e o Tony Robbins. Mas, na verdade, era de um cirurgião que está lá no Cybernetics, se eu não me engano, no livro, que ele provou que 21 dias é para a gente se reconhecer depois daquela cirurgia. Então, por exemplo, fiz uma cirurgia no nariz. Durante 21 dias, ele percebeu que as pessoas que faziam uma cirurgia, ela não aceitava de primeira aquela transformação. Depois de 21 dias, ela aceitava. E isso levou como um processo de hábito. Jenny Wadler provou que não. Que, na verdade, o mínimo de um hábito básico leva-se 66 dias. Médio, 158. Mais longo, 254 dias. Resumindo, se você perceber, tem uma lógica aqui aparente e vamos dar uma estrutura nela. 3 meses, uma pessoa para a gente descobrir se ela vai ficar na empresa ou não. Isso, o período de experiência ali. Numa gravidez, automaticamente, os 3 primeiros meses são os mais cruciais.
Porque o corpo está rejeitando aquele intruso nessa forma. 3 meses é um processo razoável. Quer melhorar a vida financeira? Eu sei que eu não sou do mercado financeiro, gente, mas assim, eu não ensino finanças, tá? Eu deixo para meus amigos aí, tipo, papai financeiro, deixo para a Nath, deixo para alguns amigos meus aí. Mas o ponto é que é o seguinte, quando você olha para a estrutura, 3 meses é a melhor forma de você projetar qualquer coisa. Por exemplo, o seu cérebro, ele funciona, os nossos cérebros funcionam de uma forma muito simplória. 3 meses no processo. Então, por exemplo, quanto eu ganho cada 3 meses? Quanto é minhas dívidas ou minhas contas a cada 3 meses? Por isso que nós trabalhamos em empresa. Qual que é o processo de empresa? Trimestral, semestral e anual. Não tem mensal. Você pode fazer estrutura de projeto ou produto por meta de semana, mês, mas no geral são trimestres, semestres e ano. Não é à toa. E se você reparar, tudo é em 3. Tudo são 3. Pode reparar, 3, 3, 3, 3. E essa estrutura de 3 funciona para o cérebro. Tá bom? Então, assim, pensemos. 10% da sua vida pessoal, 40% da sua vida profissional e 50% social que você vai falar. O dinheiro sempre vai estar na vida social, gente. O dinheiro não está, aí volta para aquele lado do bonzinho, da boazinha. Não está no trabalho em si. Não está. De jeito nenhum. Se fosse assim, eu conheço pessoas que trabalham pra caramba e não ganham. Super técnico, mas não é. tenho... Lembra da minha filha? Não vejo o papai trabalhando. Minha esposa é uma mente tradicional. Quem é mente tradicional, todos nós somos mente tradicional e mente evoluída. Só que todos nós também temos puxamos mais para um lado. Tá. Eu sempre falo que 1% ganha. Tá empatado, 50-50, 1% para cá, 1% para lá, ganha. Já ganhou. Entendeu? Então, o ponto é, tradicional. Se a sua mente for tradicional e você vê alguém, tipo, no computador ou pensando, elaborando, você fica com raiva daquilo. Em comparativo, se você vê a pessoa trocou o sofá, fez não sei o quê. Eu expliquei para minha esposa por que ela gosta de fazer tantas coisas com barata tonta. Eu chamo isso. Sabe aquelas pessoas que, tipo, tudo bem, tem o TDAH ali também, mas o que eu quero chegar é o seguinte, sabe, nós temos isso. Vamos arrumar, né? E quer arrumar, quer fazer, parece que quer apertar alguma coisa, quer puxar o móvel dali, porque ela precisa mostrar que está fazendo o serviço. Toda empresa tem uma pessoa chamada barulho de teclado. Isso, aquele que finge que é produtivo. Barulho de teclado, eu amei. Você tá conversando com seu amigo no Teams, mas parece que você tá lá. Meu Deus, trabalha pra caraca. Ou sai depois do horário, e aí você vai ver a pessoa não entregou nada. Ai, mas tá todo dia, olha, 1h30 mais ela trabalha, fica... ó. Isso é gente que trabalha. Não funciona. Eu gosto de chamar de gente, mente evoluída tem um processo. É que a mente tradicional, ela valoriza dinheiros e bens materiais. Tá? E trabalho duro. Eu sempre gosto dessa analogia. Quebrou a geladeira da sua casa. Ou da sua. Aí chegam, precisa resolver essa situação. Sem geladeira, imagina o prejuízo, né? O caos que é sem geladeira hoje. E aí você liga para a Refrigeração Silva, porque tem refrigeração Silva em qualquer lugar do Brasil. Com certeza. Entendeu? Vai ter um anúncio no Google. Ter. Aí você liga e aí fala assim, olha então, minha geladeira, o que está acontecendo? Ela acende, ela acontece, tem barulho, tem cheiro, né? Não, tem... Você pode dar uma... Posso. E o que a gente faz? Semente tradicional? Mas quanto que fica assim? Não, tem que olhar. Não, mas mais ou menos, para eu ter ideia. É um orçamento, não. Mas como que se dá orçamento, você não tá vendo o que tá acontecendo? É verdade. Aí, mas a gente quer saber, né? Aí a pessoa fala assim, dependendo se for isso, for aquilo, uns R$800. Tudo isso? Tá, vem aí. Aí a pessoa vai lá. Uma outra coisa engraçada é que todo mundo que vai fazer uma manutenção na sua casa, a ferramenta ou a peça sempre tá no carro. Ou não tem, né? Ela tem ou que voltar. Você não tem. Aí, beleza. Ela chega lá e arruma e leva. A pessoa que vai nunca arrumar. Tem a ferramenta. Nunca entendi, tem, ou não tem. Não, entendi. ou a peça. A peça tá no carro. Bom, aí o que acontece? Essa pessoa arrumou a geladeira. Pediu antes para a pessoa tirar tudo da geladeira, para ficar mais fácil. Ele levou menos de 5 minutos para resolver o problema. Nossa, tão rápido. Quanto custa? Ficou em 850. Tudo isso? Pelo amor de tudo isso para esse trabalho. 5 minutos. Mas é que a pessoa já tem toda a experiência, né? Você ia conseguir trocar a geladeira sozinho. Se você for mente tradicional, você jamais vai pensar nisso. Mas quando eu falo,
E não é por mal, né? Mas tem amigas, amigos ou pessoas que falam: nossa, você vai ganhar isso para um vídeo de 2 minutos. Nossa, Fê, você tá muito bem. Nossa, pelo amor de Deus, eu falo, não, Gente, é que o realmente. vídeo dela Não, custa 100 mil reais. Então, é claro que nós vamos falar não, e isso as para marcas ela. estão pagando cada vez menos. Claro, as marcas que ela tá pagando por post, Ai, gente, coitada. 7.800 reais. E assim, tipo, se for uma vez, e no feed, no stories, feed já é 20 mil, Gente, entendeu? eu tô olhando aqui no desespero pra Aline. A Aline vai me matar e vai te matar junto. Não, Não, mas não vai não. Ô, gente, você é de marca? Tá? abre a carteira aí. É. Não, e assim, você fala, bom, mas para construir toda a base de 260 mil pessoas que me acompanham, para ter a influência que eu tenho, para editar esse vídeo, para ter a luz, para ter o material. Bom, Não, Fernanda, eu vou precisar te interromper por um instante. Isso é mente tradicional. porque eu tô dando a desculpa ainda? Não, não é desculpa. Ah. É justamente isso. Não é errado, gente. É só que você está qualificando ainda. Ó, qual que era o pensamento? Ela tá te falando pelo da, tempo, tá. ela tá te falando da estrutura tradicional. Você ganha tudo isso para fazer 2 minutos. O que você fez a linguagem? Você justificou dentro do assunto dela, dessa pessoa. Que é, você tem noção? Eu tenho que editar, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que não sei o quê. Qual que é o argumento que é melhor nesse caso? É simplesmente isso. Você viu só? 2 minutos. Acabou. Você quebra a pessoa, assim. Por quê? O cara fala assim, mas amiga, por favor, né? 2 minutos para ganhar tudo isso. Tô muito feliz com isso. Se você tiver alguém, pode me indicar que dá resultado. Acabou. Porque senão, ela vai te vender também nesse aspecto. Entendi. Eu sei que parece loucura que eu tô Não, falando. mas muda a percepção do outro, né? É ajustar a Ainda assim, ela pode pensar, mas mesmo assim, né? Exato. Agora, quando eu falo, mas eu entrego... Exato. Você focou no quê? Você focou assim, amigo, vamos ser sinceros. Se tá me pagando isso, quanto será que eu dou de resultado? Simples. Sim. Essa sua amiga, se ela abrir um negócio, tiver alguma coisa, ela vai falar, eu vou pedir para a Fê fazer. Porque não interessa quanto. Porque a mente tradicional, a gente justifica na relação de trabalho. Por isso que essa coisa da inteligência artificial, por isso que essa coisa que parece tudo mais fácil, nos deixa muito assombrados. Entendeu? Porque a gente tem muito medo Exato. de ser substituído, quando na verdade a gente tem que usar nosso cérebro de outra maneira. Exatamente. E essa é a questão. Por exemplo, tem um estudo meu que mostra sobre as relações dos horários. O período da manhã, nosso cérebro, das 9h30 da manhã até as 11h30 da manhã, ele está numa estrutura chamada planejamento. Uhum. Que é engraçado isso. Por isso que você não consegue mandar, enviar um orçamento, uma proposta pela manhã, e não te envia um orçamento, proposta pela manhã. Pode ver, ninguém manda. Se você ligar agora, se a gente ligar agora para uma empresa e for de manhã, e você mandar assim, tá, e quanto que fica? Você consegue mandar a proposta agora? Não vem. Vem depois do almoço. É uma coisa básica. É. Não vem. Vai vir depois do almoço. Por quê? Porque o período da tarde é o momento que nós estamos em resultado. Por isso que brainstorm não funciona à tarde. Aí a gente fica, meu Deus, gente, vai. Gente, vamos parar de ficar. Vamos pra ação, gente. Porque não adianta. Melhor... porque não sei o quê. Porque... Viu? O cérebro ajuda a você entender quais são as suas estruturas de produtividade inconsciente. À noite, por exemplo, é estrutura de reconhecimento. Depois das 7 horas da noite, o nosso cérebro está em reconhecimento. Quer ver um exemplo? O que a gente faz naturalmente? Você já fez, todo mundo aqui, você em casa já fez. Que é o seguinte, que é aquela coisa assim. Ai, nossa, gente, cheguei. Ó, foi hoje. Mas, sabe, né? Tem que fazer o trabalho, né? Tipo, o que você está esperando? Nossa, sério? Sim, você Como tá. que você tá cansado? Como Nossa, que o meu namorado não me esperou com uma massagem nos pés e um buquê de flores? Que absurdo. Exatamente. Entendeu? Por quê? Que a gente está buscando o quê? Reconhecimento. O homem vai falar que foi um caos, que ele tá pé da vida, então ele franja a testa, fica meio assim. Porque o fulano de tal deixou irritado. Entendeu? Por que faz isso? Porque está buscando reconhecimento sobre o trabalho do seu dia. É inconsciente. Então, aí a pessoa não percebe que ela fica ganhando, e quando ela é recompensada sobre a ação de algum defeito, o que acontece? Ela reforça isso. Por isso que quando eu reforço uma criança a uma ação errada, ela vai repetir. Entendeu? Minha filha, ela chega chorando. Dá um exemplo. Isso acontece de fato em casa.
Ela acha, porque... E, filha, o pai quer tanto te escutar, mas eu não tô entendendo. Não, é porque... Respira fundo. Na hora que você estiver pronta, eu venho aqui com você, tá, meu amor? E sai. Pai, agora eu estou melhor. Ai, filha, que bom. Vem aqui, deixa eu te dar um abraço, meu amor. Me conta, o que você queria falar? É porque... Ih, filha, o pai de novo não tá conseguindo te escutar, meu amor. Vamos lá, respira fundo. Como é que você fala pra mim? Como que é? Cheira a florzinha. Mas olha, Sopra a velhinha. eu tô lembrando, porque quando eu era criança, e eu tive uma fase que acho que toda criança tem, que você não quer ir pra escola, né? Sim. E eu lembro que, assim, isso já com uns 4 anos, mas eu tinha passado aquela fase inicial de a separação da mãe, mas aí com uns 4, 5 anos eu voltei a não querer ir, sei lá por quê. E aí eu chegava chorando na escola e minha mãe, não, filha, você tem que ficar. Ai, tá bom. Aí passava o dia bem. Eu via o rosto da minha mãe indo me buscar. Viu? Padrão. É super Então, o que a gente tem que fazer? padrão. Ah, tá. Você pensa que na vida adulta não tem. Ou, É pior, até. é. Porque você usa agressividade nesse momento. Ou vitimismo. Existe uma relação que a gente tem que aprender sobre... Aí sim, é um pouco mais complexo. Muita gente hoje fica falando sobre depressão. Uhum. Assim como a gente estava falando da palavra tóxico, nem todo mundo está depressivo. As pessoas podem estar tristes. A depressão é uma coisa muito séria, gente. É. Assim como, por exemplo, virou uma desculpa tudo. TDAH, tem TDAH. Tem TDA. Sim. Entendeu? Sim. Tem gente com diagnóstico de autista sem ser autista. Não, é porque eu tô no espectro. Não, também é assim, gente, sem querer tirar, pode ser que você de fato tenha mas assim, a gente Sim. tá falando de maneira mais generalista Oh, aqui, claro. porque existe sim muito. Só assim, Fernando, mas o que a gente está falando é realmente olhando com seriedade para isso. Sim. Porque todo mundo sair falando que é uma coisa e de fato não é, ela acaba prejudicando as pessoas que precisam desse auxílio, que precisam desse acolhimento, que precisa dessa viabilização de poder ter uma qualidade de vida melhor. Outro dia, uma seguidora falou assim: ai, você parece ser superdotada por causa disso, disso, disso. Eu falei, Ela será? é rica, é diferente. Continua. E aí eu falei, ai, enfim, e ela me descreveu os sintomas. E eu falei, nossa, realmente, né? Aí eu falei, mas então qual é tem algum remédio? Eu queria saber o que passaram para ela, não que eu ia me medicar, mas eu falei assim, curiosa mesmo, né? Qual ela? Ah, não, aí você faz acompanhamento, psicólogo, tal, mas assim, só de saber já dá uma calma, né? Eu falei, sim, já dá. Só de você ter o diagnóstico. Sim. Por quê? Porque você pode falar, ah, não, mas aqui, ó, porque eu sou superdotado, ou porque eu tenho TDAH, ou porque tem de gente tomando. Bom, isso já há alguns anos, né? Ritalina nas crianças, já Não, isso é complexo. Agora o tal do Venvance, assim. Gente, às vezes é só falta de vitamina. Também. Uma Tá? boa B12 às vezes resolve. B12, ferritina, um magnésio, uma D3 com K2 já ajuda um pouquinho. Eu tava anêmica no começo desse ano, ferritina e B12 e passou. Gente, é claro que aqui a gente está falando de uma forma generalizada, tal, tudo mais. Tem que buscar um especialista sempre, para todas as áreas. É que nem eu brinco. Eu estudei psicologia, o que acontece? Aí, tipo, neurociência. Então, assim, para mim, eu preciso de 5 psicólogos para cuidar de mim, uns 3 psiquiatras e pelo menos uns 2 psicanalistas. Entendeu? Porque a gente, tem uma coisa que é, a ignorância é uma dádiva. E é o efeito Dunning-Kruger, né? Dunning-Kruger, exatamente. Eu falei, ela não é só rica, ela é inteligente também. Não, mas esse efeito é muito bom. Para quem não sabe, pessoal, é assim, é aquela frase, quanto mais você sabe o que você não sabe. Então, quando você está no começo ali do aprendizado, você está gigante, porque você acha assim, nossa, entendi tudo. Aí você começa a se aprofundar e você fala, puta, mas também tem essa parte aqui, tem mais essa sessão aqui. É isso. Ai, quer saber? Eu não sei nada. E aí já era. Aí já era. Inclusive, muitas pessoas não são procrastinadoras. Elas são sábias. Vou fazer uma analogia aqui bem simples, mas vocês podem pensar aí. Os maiores sábios e sábias do mundo, a maioria, os mais famosos, sei lá, 85% delas morreram pobres e sozinhas. Como assim? Ai, que horror, mas é verdade. Pega o Einstein, por exemplo. Einstein. Entendeu? Pega qualquer outro também, tem vários aí. Eu citei vários, mas você vai ver por quê.
Quem é ignorante só executa. Quanto mais conhecimento você tem, mais dificuldade você tem de executar. Porque gera um nível de responsabilidade maior. Porque você quer estar perfeito ali também, É. o perfeccionismo, e eu acho que, eu tô planejando ainda essa temporada, mas eu quero fazer um episódio sobre perfeccionismo, porque acho que também tem muita gente que se acha Eu perfeccionista sou. e não é. Eu E, sou. é. É um caos. Pode fazer que eu vou assistir. Ah, você vai assistir? Não, eu te Vou. chamo de novo e você faz o Não, episódio. pode chamar também. Eu vou aceitar. Não, mas e assim, também, e aí vem disso, assim, eu quero entregar uma coisa tão perfeita que eu procrastino e eu nem entrego, né? Sabe como que eu fiz para resolver uma parte disso? Tem alguns estudos, né, que mostram sobre essa relação de falar o melhor feito que perfeito, essa coisa toda. Só que, na verdade, eu discordo um pouco dessa frase. Tá. Eu discordo por que pouco? Porque com conhecimento ela faz sentido, mas sem conhecimento e generalizado ela não faz. Porque senão as pessoas vão pensar que fazer as coisas de medíocre para baixo É o suficiente. é o suficiente, faz de qualquer jeito, só faz. Na verdade, eu fui lá e falei, como seria? Porque tudo é assim, se eu não gosto de alguma coisa, eu falo, não gostei, eu tenho que ter uma resposta para aquilo. Então, em vez de usar melhor feito que perfeito, então eu uso uma outra frase que eu escrevi para ajudar, que é, você só pode aperfeiçoar o que já existe, o que está pronto. Simples assim. Olha como que é simples. Então, eu posso aperfeiçoar? Posso. Tá feito? Não. Então não pode. Começa, né? Exato. Começa e depois se aperfeiçoa. Exato. Eu tenho um curso que eu estava te contando que eu lancei em 2013. Demorou 10 anos para eu fazer uma nova versão dele. Seria supostamente a versão 2.0. Sabe qual que é a versão agora? Eu pulei. Foi para a versão 5.0. E aceitei que é 5.0 mesmo. Tá tudo bem. Porque ela tá muito avançada. Sim, você aperfeiçoou. Tá tudo certo, mas eu fiz isso em cima de algo que já existia, de protocolos já suscetíveis. Então, assim, Fernando, assim, o que eu vejo falando sobre, no resumo geral do conteúdo? Sei que a gente está falando do medo de falar em público, mas o que a gente falou está associado a essa relação. Que não é, a gente desde o começo deixou claro, não é medo de falar em público, é medo de rejeição, é medo de não ser aceito. Mas eu te falei que existe um medo que eu tenho. E eu tô percebendo que chega no nível de C-level ou no nível de cargo, de hierarquia, de carreira, que inclusive, gente, ela entende muito do processo de carreira, tá? Então, escute-a, por gentileza. Ela depois Maravilhoso. ela tem que fazer umas coisas, sabe? Escrevam depois aqui, por favor, quem gostaria de uma mentoria da Eu tô frontal para mentoria, gente. Eu amo que o convidado me vende também. Ela tem que fazer mentoria, gente. Ela tem que ensinar. Ele tá me convencendo. Não, mas assim, olha, é uma coisa assim, existem 3 processos. Ou você é conselheiro, ou você é mentor, ou você é consultor. Qual a diferença de um para o outro? O consultor está numa linha mais operacionalizada. O mentor está numa linha tática. E o conselheiro está numa linha estratégica. Quando a gente olha para essa ação, você tem umas características muito interessantes, porque você viveu as 3. Então, tanto a operacional, tanto a tática, quanto a estrutura estratégica que você tem, que pode colaborar com muitas pessoas para que elas não sofram, por exemplo, de uma ação técnica, de uma entrega, de alguma coisa, mas também de não sofrer certos abusos, ou não ser abusivo. Entende? Então, é um papel muito interessante. Quer crescer numa carreira, e essa relação do medo de falar em público, que é o que eu enxergo, esse hoje é o meu maior medo. É o que eu trato na minha terapia. Eu tenho medo do sucesso. Por quê? O sucesso, a rejeição, eu aprendi a lidar com conhecimento, com técnica, com a notoriedade. Então, hoje, quem me conhece nos bastidores tem um respeito da maioria. Com certeza você está me assistindo, você conhece pelo menos 3 a 4 pessoas nacionalmente conhecidas ou até internacionalmente que foram meus alunos. Então, como assim que eu treino? Fica tão prepotente falar isso, mas eu vou falar isso com toda a naturalidade do mundo e com toda, eu falo sempre, com toda a minha humildade, mas também com o meu know-how. Sim. Entendeu? Sim. Que é o seguinte, eu sou mentor de mentores. Eu sou mentor de mentores. Eu sou mentor, eu sou guia de guias. E tá tudo bem. Qual que é o detalhe disso? O medo do sucesso, ele entra em algumas camadas. O meu medo do sucesso é associado a sistema de segurança, é associado a, por exemplo, de não poder fazer certas coisas, de tudo que eu fizer tem toda uma situação de perder não minha liberdade, mas minha autonomia. Porque outra coisa que eu falo, você quer ter uma vida plena? Para de buscar liberdade. Olha que loucura. Eu acho que as pessoas não sabem. A minha psicanalista fala muito isso, que assim,
A liberdade é maravilhoso, mas que ela não significa o que as pessoas acham que é liberdade. Exatamente. Não é você sair todos os dias, comer o que Não você é. quiser, beber o que você quiser. Isso não é liberdade, isso é você ser refém. Exato. A liberdade que as pessoas buscam, minha opinião, é uma prisão. Exatamente, eu também acho. Mas demora para entender É. isso, para virar essa chave. O que eu penso que nós temos que buscar é autonomia. É. Eu tenho que trabalhar, sei lá, 12 horas. Contanto que eu seja autônomo. O que é ser autônomo? Consigo refazer Sim. meus pensamentos, consigo não deixar certas situações levadas para o coração, consigo lidar com situações difíceis, Isso é consigo muito tirar difícil, né? ruídos. Pô, essa tá liberdade. O meu querido amigo Geraldo Rufino, um dia eu liguei para ele, era um assunto bem sério que eu precisava falar com ele, então eu liguei direto. E eu sabia que ele estava ocupado, mas eu precisava falar com ele naquele momento. Então eu liguei, ô, negão, desculpa te ligar aí, te incomodar agora, mas eu preciso falar com você. Ele, ô, irmão, assim, eu sei que a gente falou que você tem esse poder todo, não. Eu falei, como assim? Você não tem o poder de me incomodar, não. Só eu tenho. O que você precisa? Olha, porque ele é dono do tempo dele, ele que tem a autonomia Ele dele. tem autonomia. Não é liberdade. As pessoas confundem a relação de disponibilidade e de acesso. Tem uma amiga minha, só te cortando, que eu falo pra ela, eu não vou falar o nome dela, mas eu falo, amiga, você precisa... Tô brincando. Aquela lá. Eu falo, você vai ficar doente. Porque assim, se eu sou uma pessoa que tem dificuldade em falar não, você coloca vezes 1000. Eu falo, você vai ficar doente, porque não tem uma festinha de criança, de amigo, de família que ela não vá. Não tem assim, ai, amiga, uma vez eu chamei ela pra falar alguma coisa, que era também um pouco séria, e ela falou, posso? Não, vamos. Aí eu parei, pensei e falei, é que eu tô me esforçando pra não falar o nome dela. Fulana, pensei bem, você deve estar cansada, o seu marido chegou agora, não sei o quê, você estava trabalhando. Ela, eu tô cansada mesmo, amiga. Eu falei, pô, você tem liberdade para falar para mim? Não, Fê, hoje não. Ela, mas eu não consigo. Eu falei, então você vai ficar doente. Uma hora você vai ter alguma coisa e tem gastrite, horrores também, enfim, todos nós temos um pouco, mas isso é muito, E a gente muito precisa real. aprender. Por exemplo, nessa relação, vou ensinar uma coisa aqui muito legal, muito bacana. Se todo mundo usar isso que eu vou falar agora, sua vida vai ser muito melhor. Quer ver, por exemplo, fala um problema que você tem que resolver. Pode ser coisa banal. Qualquer problema. Eu tenho que pagar a conta de gás. Pagar a conta de gás. Gente, talvez vocês não vão ouvir, mas fala um problema. Você. E você em casa pode, por exemplo, você que está assistindo, onde você estiver, tá? Me fala uma coisa. Qual um problema? Um problema bobo aí que você tem que resolver, tá aí procrastinando, tá postergando. Você, Aline. Os coleguinhas de trabalho. Os coleguinhas, tá bom. Ela citou um nome. Não é você não, querido. Qual é o nome? Não, qual é o seu nome? Charlan. O Charlan. Não é o Charlan. O Charlan. O Charlan, que nome, hein, cara? Gente, é que eu não vou mostrar ele porque ele é bonito, tá? Tá casado já? Ô, Charlan, tá casado? Ah, então pode mostrar, gente. A gente vai fazer um Tinder sem filtro depois, quem sabe? Exato aí. Ô, Charlan, fala um problema. Sei que não vão estar te ouvindo aqui, mas, gente, você vai pensando aí no seu. Qualquer um que você tem que falar, poxa, tem esse problema para resolver, não resolvi, preciso resolver. E aí? Arrumar o computador dele. Tudo isso não é problema. Isso são tarefas. Exemplo, a pessoa fala assim, ai, falta de dinheiro. Falta de dinheiro, eu estou afirmando para você, para vocês aqui, falta de dinheiro não é um problema. Falta de dinheiro é uma tarefa. O que é o problema, então? O problema é o sentimento que a tarefa te gera. É simples. Insuficiência, sei lá, qualquer coisa que... Por exemplo, pessoa, às vezes no trabalho da pessoa, ela está se sentindo não reconhecida. Então o problema não é o trabalho. O trabalho é uma tarefa. As pessoas ficam muito falando que o problema do meu trabalho é... Não, aquilo é uma tarefa. O problema é o sentimento que você está gerando sobre isso. Sensacional. Se nós pararmos e começar a olhar a vida como tarefa, eu prometo que você vai parar de ficar armando bomba. Eu vou falar um negócio que vai ser... O quê? Armando bombas. Vou dar um exemplo. Entendi, mano bomba. Eu falei, armando que é isso? bombas. Que termo é esse? Vamos supor, chegou alguém aqui e aí a pessoa chega e te fala uma coisa e você explode. Você explodiu. Significa que provavelmente quem apertou o botão não foi quem montou a bomba. Eu tenho certeza, porque quem montou a bomba foi você. O que é essa bomba que nós estamos armando ela?
é um negocinho que o outro falou aqui, é um negocinho lá em casa, é um negocinho no trabalho, um negocinho na rua, e você vai armando, você vai armando, você vai armando, porque você pensa que são problemas. Não, são tarefas. E tarefas são executáveis. Elas podem ser remanejadas, reajustadas ou até não comprometidas. Gente, isso eu não irei fazer por tal motivo, eu posso fazer isso, eu quero fazer isso, consigo entregar assim, consigo nadar. Tira o peso, né? Cara, Quer dizer, para de assumir coisas a quais você não tem condição. Ah, mas se eu não assumir, eu vou ser mandado embora. Não, se você não entregar, você vai ser mandado embora. É diferente. É pior. A justificativa sempre vai ser prejudicial. Eu sempre, quando eu ligo para as pessoas, eu falo assim, vai fazer um trabalho para mim. Eu tenho outras empresas, tenho outros negócios, ramos diferentes, então eu tenho negócios físicos. E aí chego e falo assim, tá, quando você pode me entregar? Não, eu vou agilizar, eu acredito que 2 dias. Sério? Tem certeza? Não, assim, claro, se nada der errado, tal, não, o que vai acontecer se chegar daqui 3 dias? você vai se frustrar, era melhor ter dado um prazo Me maior. fala qual é o bendito prazo. Só que aí eu falo para todo mundo que trabalha comigo, se você me falar que vai ser dia 10, Eu vou te cobrar o dia 10. aí tá o detalhe, eu não cobro ninguém. Só que você se frustra depois, você Não me vai frustro. esperar. Não? Ninguém tem mais esse poder, como diz meu amigo. O que eu faço? Já aconteceu, tá? Recentemente aconteceu uma situação que eu pedi uma coisa da equipe, não me entregaram. Adivinha o que eu fiz? Tá bom. Eu fui no Orkana, pedi, mandei, quem consegue me entregar hoje, o valor é esse. Me entregaram, executei. Pronto. Aí você fala, mas você vai fazer isso sempre? Não. Eu vou escolher melhor minha equipe. Cruel, né? Mas o que aconteceu com o time? Todo mundo falou assim, ei, caramba. Melhor eu começar a entregar na data que eu me comprometi. Se eu falo para minha esposa, minha mãe, minhas irmãs, as minhas filhas estão trabalhando isso ainda, mas eu vou ser feliz com ou sem você? Tenta imaginar se eu vou ser feliz ou não com a minha empresa, com meu sócio. Eu vou ser feliz com ou sem. Porque as pessoas merecem o melhor da gente e nós merecemos o melhor de nós. E as pessoas que não estiverem... Eu não vou deixar, Fernando, de ser bonzinho, gente boa, gentil. É minha característica, é minha vida. Eu acredito fielmente que não pode estar errado ser uma pessoa generosa e gentil. Não faz sentido na minha cabeça. Então, mas as outras vão te usar. Sim, vai usar uma vez. Tchau. Eu não sou idiota. Entendeu? Vai passar por mim e vai embora. Vai passar E eu por acho mim que e a vai gente embora. colhe bons frutos também, né? De ser generoso. Óbvio. E também tenho que acreditar nisso. Tem uma outra filosofia que você me lembrou lá de frutos, e eu tô correndo também, mas assim, só pra gente lembrar, com relação a frutos, tá? E essa é uma parte muito importante sobre frutos, que eu acredito que vai funcionar muito bem. Sabia que você não colhe o fruto que você planta? Não? É uma teoria minha. Tá. Não, mas eu quero ouvir. Você colhe o fruto que outra pessoa planta. Quem come o seu fruto da sua árvore é outra pessoa. É por isso que a toxicidade que a gente tanto falou aqui e os medos de falar em público ou de se comunicar tem a ver com isso. Por exemplo, por que a gente tem que saber escolher as pessoas? Porque saber escolher as pessoas certas é o fruto que você vai comer. Você nunca come o seu próprio fruto. Você come o fruto do outro. Então, se você tem uma árvore maravilhosa, todo mundo vai se cercar da sua árvore e vai comer o seu fruto. Mas é melhor você escolher bem Porque quem vai ter o direito de comer o seu senão fruto. você sempre vai estar morrendo de fome ou comendo coisa podre. Por isso que é assim. Eu vejo pessoas assim, nossa, você não merece essa pessoa. E eu me pergunto algumas questões. Muito simples. Aí eu venho, o que você planta, você colhe. Eu sei esse termo. Mas não quer dizer da árvore que você é. É da árvore do outro que você colhe. Nesse sentido. As pessoas colherão do seu fruto. Porque se fosse assim, eu seria autossuficiente. Eu comeria do meu próprio fruto. E não é assim. Então, por exemplo, as minhas filhas. Eu como das frutas e dos frutos das minhas filhas, da minha esposa, das pessoas da minha volta. Alguma vez vai estar ali, tipo, um amigo, uma familiar, que tá alguém... com uma frutinha meio podre. Não deu, a safra não foi boa, entendeu? Assim como você vai ter algum momento que não foi legal. Então, cuidar de si, do seu tempo, da sua essência, para que dê bons frutos, é sua responsabilidade. Mas não significa que será você que vai comer o fruto. Porque se fosse assim, e eu vejo as pessoas partindo para o individualismo tremendo e tentando se esconder e não se conectar com mais ninguém,
eu venho pedindo, eu sou um cristão, então eu sempre tenho minhas orações, e eu falo, vai passar pessoas muito boas por mim e eu vou saber aproveitá-las. Entende? E eu sinto isso, eu adoro sentir isso. Então, em resumo, vai todo mundo que estiver comigo, eu estou falando sério, todo mundo que chegar perto de mim, a chance de ter bons frutos, de comer bons frutos, será muito grande. Ah, nossa, você se acha. Sei, eu sou um bom fruto. E eu trabalho todos os dias, e tem uma frase que eu escrevi que deixa isso claro. O quanto você está disposta, o quanto está disposto a sacrificar sua felicidade para ser feliz. A liberdade, né? Que é o que a gente falou também. Esse é o principal condicionamento de um bom fruto. Você vai ter que sacrificar alguma coisa. Se você não estiver disposto a sacrificar alguma coisa, esquece. Dentro desse contexto, medo do sucesso, ou medo da rejeição, medo do fracasso, medo do que for, medo da síndrome do impostor ou do vira-lata, não importa. Uma coisa eu cheguei à conclusão básica. Você tem que assumir sua rédea. As pessoas estão tentando encontrar a empresa para ser feliz. Encontrar o ser humano para se conectar e ser feliz. Para encontrar o bairro para ser feliz. A casa, o carro para ser feliz. Essa pessoa é pobre. Eu estou sendo muito sincero. Essa pessoa que fala, eu vou ser feliz e vou fazer de tudo para ser feliz, partindo de quem sou, dos meus pensamentos, das minhas atitudes, das minhas gentilezas, aí sim. E essa é a resposta que eu tenho no contexto todo, fechando o arco, que o medo da rejeição você supera. Se você começar a olhar para si, a confiança vai aparecer. O segredo não é não ter medo, é ter mais coragem que medo. Para enfrentar, né? E entender que o medo faz parte do processo. Falar em público, muitas das vezes, é mais uma questão de você realmente não entender sobre estar pronto. Por exemplo, vamos lá, você vai subir você está prestes a fazer agora uma nova parte da sua vida. Para as pessoas, elas não vão entender, mas para você tem... Às vezes é mais fácil você enfrentar uma mesa de executivos, ou uma discussão de executivos, ou uma situação de uma empresa, do que o próximo passo que você está dando. Sim. É mais desafiador. E isso a gente não entende, que é uma regra básica do negócio. Eu sou júnior aqui, aí eu me tornei pleno, agora eu sou sênior. Se eu mudar, é uma coisa muito simplória, tá, gente? Vamos supor, principalmente quando eu estou no tático, vou lá pegar operacional, tático e estratégico. Eu saí do operacional, vou para o tático. Aí eu me torno pleno no tático. Eu me tornei pleno no tático, e aí eu passo a me tornar sênior lá no tático. O que acontece quando vamos migrar, agora vamos passar você para estratégico. Aí todo mundo fala assim, ele é sênior, vai sênior estratégico. Não. Apesar que estratégico não tem júnior, tá? Tem pleno e sênior. Ele vai para pleno como estratégico. Porque se você pegar uma pessoa que é sênior, que não tem sênior na minha visão, na operacional, tá? Só tem pleno. É júnior pleno. O único que tem os três, que é júnior, pleno e sênior, é o tático. Minha visão. Bom, que tá ali no meio. Só que tem que entender que o operacional, que estava como pleno e foi pro tático, agora ele é júnior no tático, tá? Porque você mudou a... Não é a mesma coisa, gente. Exato. Que nem quando você muda de área, né? Não é? Comparando de certa forma, é isso. Você Ontem não vai ter o conhecimento. Teve uma médica que falou assim, minha clínica lá na minha região, no meu estado, eu sou a maior referência. Ela falou, não, porque eu tô querendo ir pro sul e não sei o quê. Eu falei, então, você vai ter que entender que lá no sul você vai ser júnior. Nesse aspecto, tá? Sim. Ah, não, porque não sei... Deixa eu te explicar de novo. Quantas pessoas conhecem lá? Qual a referência? Qual a credibilidade da sua marca lá? Ah, nenhuma. Então pronto. Você está começando do zero. Você começou do zero. O que você tem agora é uma referência de outro estado aplicado. Porque, vamos ser sinceros, Goiânia e, tipo, por exemplo, uma região do sul, vou pegar Joinville... Sim, são países diferentes. São coisas completamente diferentes. Então tem que entender que a comunicação vai mudar, o estilo de comunicação muda. Então a gente tem que entender que nós estamos num continente comunicacional. O Brasil é um continente, gente, não um país unificado. Eu sei que é estranho falar isso, mas a comunicação muda. São Paulo, você chegar num lugar, por exemplo, e falar assim, quanto você ganha por ano? É normal, sabe? Falar tipo de preço. Só que
Tem lugares que você não pode perguntar. É um absurdo É uma você... ofensa. Exato. Você tem que saber onde você está pisando. Saber o seu público. Isso que nem vender qualquer coisa, Exato. né? Para quem você quer vender, o que essa pessoa, qual a necessidade dessa pessoa, mais do que o que ela quer. O marketing é criar necessidade, né? Exato. Então, mas nossa, muitas dicas boas, Ricardo. É. Eu adorei esse episódio. Vou ter que dar uma encerrada aqui, porque nós dois falamos bastante, então a gente gosta de conversar e bater papo. Aprendi muito. Queria saber se você quer deixar algum recado, algum merchan, alguma coisa aqui para os ouvintes. Meu merchan é o seguinte: todo mundo escrevendo pela Sementora e vocês comprarem a mentoria dela, em breve, vamos incentivá-la. Mas já vai ter um negócio bem bom aí também, que todo mundo vai poder fazer, todo mundo vai poder comprar. Mas eu gosto de focar na mentoria. Mas o ponto é o seguinte: queria deixar uma mensagem bem interessante, comunicacional, e uma frase, que eu acredito que vai contribuir com as pessoas, tá? E é uma frase muito simplória até, mas ela tem um impacto. Nunca se prepare quando você precisa estar pronto. Eu explico. Eu tinha 15 anos de idade quando escrevi essa frase. Dizem os antigos, velho como eu, que fala o seguinte, que o cavalo selado com uma sela no cavalo para montá-lo e sair cavalgando passa apenas uma vez na sua vida. Eu discordo. Eu acredito que ele passa todo santo dia. A diferença é que nunca estamos prontos para montá-lo. O que eu quero dizer com isso? Você que está me assistindo, você pode estar pedindo, sabe o quê? Está pedindo um reconhecimento, um aumento, um cargo, uma posição. Mas você não se comporta para isso. Não está pronta para montar esse cavalo selado. E é muito louco, porque está passando todos os dias à sua frente. E você pensa que uma postura de reclamar da chefia da qual que você quer ir, não funciona, não. Então, por exemplo, eu quero ser diretor, eu quero ser um CMO, mas eu só reclamo desse cara. Eu reclamo para todo mundo. Aí na hora que eu subo como CMO, e aí como fica? Não, e até você vai esperar que os outros reclamem de você. Vai ser um Exato. modus operandi com o qual você vai... E esse é um erro. E é difícil. Entenda a sua estrutura de hierarquia, seu posicionamento. E finalizo com uma coisa que eu te falei antes, que eu gosto muito de entender. Se você estiver buscando um cargo de C-Level e você se tornar um C-Level, a primeira coisa que você tem que fazer quando se tornar C-Level é deixar de ser especialista. Você vai ter que ser um generalista, porque você vai ter que lidar com gente. Você é um líder, você é um gestor, uma gestora. E aí muda o processo. Mas se portar como tal é a minha mensagem. Porte-se como tal. Diante de tudo que você já conquistou, porte-se como tal. As pessoas não vão conseguir fazer isso por você. Toda vez que eu subo num palco, a primeira vez que eu subi num palco, eu urinei nas calças na frente de todo mundo. Hoje eu subo em palcos grandes. Palcos com 20 mil pessoas, com 10 mil pessoas, com 5 pessoas apenas. Mas eu vou te falar, toda vez que eu termino, eu bato uma palma para mim. Eu falo, você é o cara. Porque só eu vou saber das dificuldades que eu enfrento e enfrentei para chegar lá, para estar naquele momento. Então, se você ficar esperando que todo mundo bata palma para você, esqueça. E todos vocês, todos nós, estejamos prontos para esperar um obrigado mais do que um aplauso. O obrigado à transformação. O aplauso pode ser só por educação. Maravilhoso. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Foi um prazer. Gente, até a próxima. Se vocês gostaram desse episódio, já se inscreve no canal, compartilha com algum amigo, curte. Ajuda a gente a continuar fazendo mais episódios aí da segunda temporada e até a próxima. Obrigada. Obrigado.